Olá, irmãos, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui, graças a Deus. Na segunda-feira, hoje vamos falar um pouquinho sobre o livro de Juízes. Já estamos no capítulo 18. Esse livro já está acabando, Nós já estamos no livro do capítulo 18. Eu convido você, pegue sua Bíblia e vamos juntos, comentar um pouquinho sobre este capítulo, que nos diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, e naqueles dias a tribo de Dan estava à procura de uma herdade para habitar, porque ainda não havia lhe caído por sorte a herança entre as tribos de Israel. E os filhos de Dan enviaram 5 homens de sua família, maiorais e valentes, de Zorá e Estaol, para espionar e investigar a terra. E lhe disseram: ide, investigai a terra. E vieram à montanha de Efraim até a casa de Milca e pernoitaram lá. Estando perto da casa de Mica, reconheceram a voz do moço levita e chegaram-se para lá e lhe disseram: quem te trouxe para cá? E o que fazes aqui? E o que queres aqui? E ele lhes disse: assim e assim me fez Mica, e me alugou e me tornei seu sacerdote. E disseram: por favor, pergunta a Deus para sabermos se será bem sucedido o caminho que estamos indo. E disse-lhe o sacerdote: ide em paz, Deus está presente no caminho que ides. E foram os 5 homens e chegaram a Laís, e viram que o povo lá habitava em segurança, à maneira dos sidonitas, tranquilo e confiado. Não havia ninguém que o oprimisse, nem havia governante que quisesse possuir herança alguma. E eles estavam longe dos sidonitas e não mantinham relações com ninguém. E chegaram a seus irmãos, a Zorá e Estaol. Seus irmãos lhe disseram: o que dizeis? E eles disseram: levantai-vos e subamos contra eles, porque investigamos a terra e eis que é muito boa. E vós estáis parados? Não sejais preguiçosos em sair para ocupardes a terra. Quando lá chegardes, vereis um povo confiado. A terra é ampla, porque Deus a entregou em vossas mãos, um lugar onde não há falta de coisa alguma, o que há na terra. E partiram de lá da família danita, de Zorá e de Estaol, 600 homens cingindo de armas de guerra. E subiram e acamparam-se em Kiriat Jearim, em Judá, perto, pelo que chamaram este lugar de Mané Dan, acampamento de Dan, até o dia de hoje. E dali passaram a montanha de Efraim e chegaram até a casa de Mica. E os 5 homens que foram espionar a terra de Laís disseram aos seus irmãos: sabeis que há naquelas casas uma estola sacerdotal e ídolos da casa, e uma imagem esculpida e fundida, e agora vede o que deveis fazer. E foram para lá e vieram à casa do moço, o levita, na casa de Mica, e o saudaram. E os 600 homens dos filhos de Dan, armados com suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. E os 5 homens que haviam espionado a terra subiram e entraram ali e pegaram a imagem esculpida e a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem fundida. E o sacerdote estava em pé à entrada da porta com 600 homens armados com armas de guerra. Entrando eles na casa de Mica e tomando a imagem esculpida, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem fundida, e disse-lhe o sacerdote: que estás fazendo? E eles lhe disseram: cala-te, põe a mão na boca, vem conosco e sê-nos por pai e sacerdote. O que te é melhor, ser sacerdote da casa de um só homem, do que ser sacerdote de uma tribo e de uma família de Israel? Então se alegrou o coração do sacerdote, tomou a estola sacerdotal e os ídolos do lar, a imagem esculpida, e se misturou com o povo. E eles se voltaram e partiram. E as crianças, gados e bens colocaram na frente. E eles já estavam longe da casa de Mica, quando os homens que estavam nas casas junto a deles se reuniram e alcançaram os filhos de Dan. E apelaram aos filhos de Dan que,
viraram seus rostos e disseram a Mica: o que tens que convocaste este povo? Ele lhe disse: tomaste meus deuses que eu fiz para mim, juntamente com o sacerdote, e fostes embora. O que me resta? Como, pois, me dizeis o que tens? E disseram-lhe os filhos de Dan: não os faças ouvir tua voz, para que não te ataquem os homens amargurados, e tu cercas tua vida e a vida de tua família. E os filhos de Dan seguiram o caminho, e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, voltou-se e retornou-se à sua casa. E eles tomaram tudo quanto Mica havia feito, e o sacerdote que tinha, e lançaram-se sobre Laís, um povo tranquilo e confiado, e os mataram ao fio da espada e incendiaram a cidade. E não havia quem os salvasse, porque estavam longe de Sidom, e não tinham relações com ninguém, e a cidade estava no vale junto a Bet-Reob. Edificaram as cidades e habitaram nela. E chamaram o nome da cidade de Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que nascera a Israel. Mas antes era Laís o nome da cidade. E os filhos de Dan levantaram para si imagens esculpidas, e Jonatas, filho de Gerso, filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo de Danita, até o dia do cativeiro da terra. E estabeleceram para si a imagem esculpida de Mica, a que este fizera todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Olha que barbárie que esses homens fizeram. A mãe de Mica já estava toda errada. Foram lá, pegaram esse homem, que se dizia levita, e consagraram esse homem como levita, um sacerdote, para dominar a casa deles, para mandar na casa deles o que Deus, para ser tipo assim um tipo de vidente, tudo que Deus, né, ia falar. Vendo, os danitas também já estavam também sem nenhum sacerdote, porque todo mundo ali já tinha, é o que eu falei para vocês, todo mundo ali já estava disperso. Ninguém mais sabia quem era Deus, o Deus de verdade. Então, qualquer estátua que eles fizessem, qualquer coisa que eles fizessem, era adoração a ele, era um ídolo para eles. Então, se eles pegassem, as pessoas não tinham mais nem mente, né? A mente deles estavam tão contaminadas que se eles pegassem um montão de ouro, né, e fundissem aquilo e saísse alguma imagem ali, eles iam adorar como se fosse um Deus que tinha surgido, né, daquilo ali, tinha levantado aquela estátua para eles adorarem. Era assim que funcionava naquela época. De tanto disperso, de tão longe eles estavam diante de Deus. Aí o que acontece aqui? Aí eles vão roubar. Olha só. Gente, por isso que eu falo, gente, olha da onde surge, né, esse negócio de adoração a ídolos. Da onde surgiu tudo isso entre o povo de Israel, né? Aí vai a família de Dan, rouba essas estátuas essas, imagens essas, que a mãe de Mica inventou, fez por conta dela, e faz com que uma nação toda, olha o pecado, uma nação toda se prostituísse diante daquilo. Olha a falta de Deus, a falta de conhecimento da palavra de Deus no meio do povo. Aí o que acontece, né? O que aconteceu? Hoje nós estamos vivendo, tudo o que nós estamos presenciando foi feito, veio dessas coisas passadas. Como surgiram as imagens, como surgiram tantos deuses.
O povo parece que esqueceu os 10 mandamentos. Parece não, esqueceram. Aqui eles abandonaram. Aqui eles não vinha na mente deles. Deus abandonou eles. Assim como Deus prometeu. Deus prometeu isso para eles. Se eles desobedecessem a voz de Deus, Deus se afastaria deles. E aqui, a gente observa que Deus já não estava mais atuando ali. No meio deles, Deus não estava. Já tinha se distanciado deles. Eles estavam fazendo as coisas por intermédio do pensamento, do sentimento, da vontade, do desejo deles próprios. Não tinha mais um espírito superior, né, comandando eles, livrando eles do mal, guardando eles, instruindo eles. Já não tinha. Aqueles estavam entregues ao seu próprio poderio, à sua própria força. Vamos continuar, vamos ler aqui o capítulo 19, para a gente entender melhor essa situação, como que aconteceu, o que aconteceu, o desfejo disso tudo aqui. E foi naqueles dias em que não havia rei em Israel que o homem levita que morava nas encostas das montanhas de Efraim tomou uma concubina de Belém de Judá. E a concubina dele lhe foi infiel e se foi à casa do seu pai, a Belém de Judá, lá ficando uns 4 meses. E seu marido se levantou e foi atrás dela para persuadi-la a voltar com ele. Junto ia seu moço e um par de jumentos. Ele a levou à casa de seu pai, e quando o pai da jovem o viu, se alegrou e veio ao seu encontro. E segurou o seu sogro, o pai da jovem, e ele ficou 3 dias, e eles comeram, beberam e pernoitaram ali. E foi no 4º dia que levantaram de madrugada, e ele quis partir. E o pai da jovem disse ao seu genro: reforça teu coração com uma fatia de pão e depois parta. Aqui, olha como que já estava a situação do povo de Israel. O homem já era, né? Ele tinha pegado uma mulher como esposa. A esposa traiu ele com outro. E a esposa fugiu para a casa do pai dela. Chegando lá, ele vai atrás da esposa infiel, e quer de novo a esposa. Olha como que já começou o sofrimento do povo de Israel. E vamos continuar. E foi no 4º dia que levantaram de madrugada, e ele quis partir. E o pai da jovem disse ao seu genro: reforça teu coração com uma fatia de pão e depois parta. E sentaram-se, comeram, ambos juntos, beberam, e disse o pai da jovem ao homem: queiras, por favor, passar esta noite aqui, e que se alegre teu coração. E se levantou o homem para ir, mas seu sogro insistiu com ele, e o homem ficou mais uma noite. E levantou-se na manhã do 5º dia para ir, e disse o pai da moça: por favor, fortaleça teu coração, e fica até a tarde. E os dois comeram. E se levantou o homem para ir, e ele, sua concubina e seu moço, e disse-lhe o seu sogro, o pai da jovem: eis que já declina o dia e se aproxima a tarde. Passa aqui a noite, por favor, pelo que o dia está se acabando, pernoita aqui, e teu coração se alegre, e amanhã cedo ide em seu caminho para ir à tua tenda. Mas o homem não quis pernoitar ali, levantou-se, foi e chegou até a altura de Jebus, que é Jerusalém, e com ele o par de jumentos areados, e sua concubina estava com ele. A gente observa aqui que o genro dele, o sogro dele, né, queria que ele ficasse lá com eles. Eu acho que ele tentou, né, fazer de tudo para que o homem acostumasse com os costumes deles lá, né, e ficasse lá morando com ele, e não levasse sua filha. Talvez ele amava muito sua filha, ele queria, né, por toda maneira, que o homem ficasse lá, que ele gostou muito do homem. Então ele não queria que o homem levasse, né, a sua filha. E a gente observa aqui que ele quis: não, eu vou embora para minha tribo, eu não moro aqui, eu só vim aqui mesmo buscar a minha mulher.
E aqui a gente chega, a gente observa outra coisa aqui também que dá para a gente aproveitar desse estudo, é que a cidade de Jerusalém não era Jerusalém, e sim Jebus, que chamavam a Jerusalém hoje, né? E quando estavam perto de Jebus, e o dia havia declinado muito, o moço disse a seu amo: vai, por favor, e retiramo-nos a estas cidades dos Jebusitas e pernoitemos nela. Porém, seu senhor lhe disse: não entraremos numa cidade de estranhos que não são dos filhos de Israel, mas passemos até Gibeá. E disse o moço: vem e cheguemos a um daqueles lugares e passemos a noite em Gibeá ou Ramá. E passaram dali adiante e foram caminhando, e o sol se pôs junto a Gibeá, que pertence a Benjamim. Retiraram-se para Gibeá para entrar e passar a noite. E entrando ele, sentou-se na praça da cidade, mas não houve ninguém que os recolhesse à sua casa para passarem a noite. E eis que ao anoitecer um homem velho vinha do seu trabalho do campo, e o homem era da montanha de Efraim, mas morava em Gibeá, e os homens do lugar eram filhos de Benjamim. E levantou os olhos e viu o viajante na praça da cidade, e disse o homem velho: para onde vais e de onde vens? E ele lhe disse: estamos de passagem de Belém de Judá até as encostas das montanhas de Efraim, porque eu sou dela, e fui de Belém de Judá. Vou à casa do Senhor, e ninguém me reconhece a sua casa. Eu tenho palha e forragem para nossos jumentos, como também pão e vinho. Tenho para mim, para a tua serva e para o moço que está com os teus servos. Não falta nada. E disse o homem velho: paz contigo, e tudo quanto te faltar fica por minha conta. Só não passes a noite na praça. E levou-o para sua casa e deu forragem aos jumentos, e lavaram seus pés, e comeram e beberam. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens da cidade, homens malvados, rodearam a casa e bateram à porta, e disseram ao homem velho, dono da casa: traze para fora o homem que veio à tua casa, para que conheçamos. E saiu a eles o homem, dono da casa, e lhes disse: não, meus irmãos, não façais semelhante mal, já que este homem veio à minha casa, não comete ato vil. Eis minha filha virgem e a concubina dele, tirarei-as para fora, e subjugai-as, e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos. Porém, a este homem não faças esta coisa vil. Porém, os homens não quiseram ouvi-lo, e o homem pegou sua concubina e o levou para fora. E eles a forçaram e abusaram dela toda a noite até pela manhã, e largaram ao romper do dia. E a mulher veio ao raiar do dia e caiu à porta da casa do homem, onde estava seu senhor, e ali ficou até que clareou o dia. E levantou-se seu senhor de manhã, e abriu as portas, e saiu para seguir seu caminho. Eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa com as mãos sobre o limiar. E disse-lhe: levanta-te, vamos, porém não respondeu. E ele a colocou sobre o jumento, e levantou-se o homem e foi para seu lugar. Chegando à casa dele, tomou uma faca e pegou sua concubina e a despedaçou com seus ossos em 12 partes, e enviou a todo o território de Israel. Cada um via isto, diziam uns aos outros: nunca houve, nem se viu coisas semelhantes, desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderais nisso e considerai e falai. A gente aqui observa como, o povo de Israel já estavam distante de Deus. Já estavam assim totalmente. Então tudo que houve ali, a gente observa, que como que eles já estavam andando. Olha como que o povo de Israel já estava bárbaro. Já não era mais aquele povo amável que ajudavam uns aos outros. Eles mesmos, entre eles mesmos,
já estava se destruindo. Quando a gente observa tudo isso, a gente vê a falta de amor entre os cristãos. Hoje em dia, é uma barbárie entre os evangélicos. É uma guerra. Eles estão o tempo todo em guerra. Eu pergunto para você, por que tanta religião? Por que tantas seitas religiosas se todos, né, aderem a um Deus, ao Deus Javé? Por que batista? Por que assembleiano? Por que adventista? E ali essas igrejas todas, cada um puxa para seu lado, né? Tipo assim, tá puxando sardinha para o seu lado. Sendo que Deus nos disse para amar o próximo como a nós mesmos. Os mandamentos que é pregado na igreja da Assembleia, na igreja batista, na igreja adventista, na igreja presbiteriana, na igreja católica, em todas as religiões que se dizem cristãs, a Bíblia é uma só. O Deus é um só. Mas por que essa guerra? Por que esse afastamento? Né? Você vê que entre eles mesmo existe um preconceito. Tem muitos religiosos que, se você não for daquela doutrina, daquela instituição religiosa que é dele, eles nem te cumprimentam. Não cumprimenta você. Fazendo acepção de pessoas. Aliás, às vezes eles falam até mal, né? Falam mal um do outro. Por que isso? Por falta de conhecimento. O povo está todas essas religiões, eu vou colocar tudo, tá? Tudo, todas as religiões cristãs, todas as denominações cristãs. Eu vou colocar tudo dentro de um balde fervendo de água. Por quê? Porque todas elas juntas, nenhuma delas estão obedecendo a palavra de Deus conforme os ensinamentos. Nenhuma delas. É engraçado que elas se juntam. Se tiver um evento, para fazer um evento, vamos dizer, um evento nacional, para juntar todas elas, para um grande evento, todas elas se juntam. Mas só para aquele específico momento. Só para aquele específico momento. E ficam falando um mal da outra. Eu sou isso, eu sou aquilo, aquela sua religião não presta, a minha presta, sendo que todas elas pregam a palavra de Deus. Mas nenhuma delas obedecem a palavra de Deus. Tudo isso que aconteceu aqui, que nós lemos aqui, isso aqui é advertência para nós, irmãos. Isso aqui tá, olha o que aconteceu com eles. Vai acontecer com vocês. Vai acontecer com vocês. Mas o povo tá o quê? Tá dormindo. O povo está dormindo. O povo não tem conhecimento. O povo não estuda a Bíblia. Se você for, eu vou dizer na seita, né? Não sei se é seita ou organização, vamos dizer organização da maçonaria. Lá eles se dizem, eles têm um maior respeito um pelo outro. Um ajuda o outro sem nenhuma obrigação para receber algo daquele outro.
Se você é um maçom, qualquer lugar, qualquer casa maçônica, você pode entrar. Desde que você... Porque o maçom reconhece o outro no quê? Na palavra, em gesto, aperto de mão. Esse é o referencial para saber se uma pessoa é maçônica ou não. Agora, qual que é o referencial do cristão? Eu pergunto para você. Para você ir numa determinadas igrejas, até dentro, vou dizer para você, até dentro da mesma denominação. Digamos que você é da Assembleia. Um exemplo que eu vou te dar. Você é um assembleiano, mora em Cuiabá. Você quer passar uns tempos em Belo Horizonte. Se você não levar uma carta de apresentação para aquele pastor de lá de Belo Horizonte, ele não vai aceitar você como membro. Por quê? Você é aceita só diante de uma carta. Agora, os maçons não. Os maçons, você não precisa de carta. De repente você é uma pessoa que não tem como você ter uma carta. De repente você viajou para uma outra cidade, assim, nas pressas, teve que estar naquela cidade, talvez por uma morte, uma questão de morte de alguém, um ente querido que você foi, e você está passando mais uns dias lá, você quer procurar uma religião, você quer procurar aquela igreja que você congrega. Chegando lá, se você não tiver uma carta, você não será bem recebido. Às vezes você está precisando de ajuda, mas se você não tiver a carta, você, vamos dizer assim, a maldita, né? A maldita carta, você não é bem aceito naquela instituição religiosa. Mas para um maçom, não. Um maçom pode sair daqui do Brasil. Ele pode ir para os Estados Unidos, para a Alemanha, para Israel, para o Iraque, aonde ele quiser ir. Ele tem o seu meio de comunicar, dizer para o outro que é um maçom. Não precisa de carta. É por gesto, aperto de mão, e símbolos. Isso já diz que ele é um maçom. Ele será muito bem recebido aonde ele for. Então, eles não têm esse problema. Mas os evangélicos, que se dizem amai o próximo como a si mesmo, tem. 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 Se você disser, eu sou crente, digamos assim, eu sou um cristão da Igreja da Assembleia. Aí você necessita, você está num determinado lugar que não existe uma congregação da Assembleia. Você está em um determinado lugar que lá tem uma igreja, vamos dizer que tem uma igreja batista. O cristão da Assembleia não será bem recebido na igreja batista. Por quê? Porque ele é da Assembleia. Ele é um assembleiano, ele não é batistano. Você está entendendo? Eu quero saber como que vai ser lá no céu, esses caras todos. Quero saber mesmo. Será que vai todo mundo entrar no céu? Não chega lá, o assembleiano vai falar, não, eu não quero você aqui, não. Não, você é batistano. Aí o outro, batista, não. Esse daí é da Testemunha de Jeová. Não, isso aí eu não quero nem papo com ele. E aí? Ah, irmãos, é tanta coisa errada, né, que a gente vê. Por que isso? É disso aqui, ó. Surgiu disso aqui. E o povo não aprende, o povo não enxerga. O povo está tudo dormindo. Até quando?
O povo vai continuar dormindo. Lá no céu não tem denominação. Por isso que o próprio Deus, ele disse que os verdadeiros adoradores, adorarão em espírito, em corpo, alma e espírito e em verdade. Tá vendo? Corpo, alma, espírito e verdade. Você vai adorar a Deus. Essa é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo não é assembleia. A igreja de Cristo não é a presbiteriana. Não é a batista. Não é testemunho de Jeová. Não é nenhuma denominação. Placa de igreja não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é o verdadeiro adorador. E a Bíblia fala que os verdadeiros adoradores adorarão em verdade e em espírito. Para você ser um cristão, um adorador de Cristo, você não precisa de nenhuma denominação religiosa. Você precisa de ter obediência à palavra de Deus. Porque denominação religiosa só serve para te levar, às vezes, para o inferno. Essa é a realidade. Se você viver atrás de denominação religiosa e seguir os fundamentos dessa religião, os costumes dessa entidade religiosa, meu amigo, prepara-te que você vai para o inferno. Porque se você não seguir a Bíblia, a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, os ensinamentos de Cristo, você não entra. O céu, a porta do céu é estreita e apertada. E só entrarão lá quem seguir a lei de Deus. E a lei de Deus, eu pergunto para você, como a sua igreja está te orientando? Ela segue a lei de Deus ou está seguindo leis pastoral? Eu falo uma coisa para você, há divergência até entre as próprias instituições religiosas, das próprias denominações. Eu estou dizendo assim, se você é assembleiano com assembleiano, se um assembleiano é de um bairro, ele tem atrito com outro assembleiano do outro bairro. Para você ter uma noção, de bairro. Eu não estou nem falando de cidade, de capital, de país, de nada. Eu estou falando só de bairro. Para você ter uma noção. Eu tenho no meu bairro aqui, eu acho que tem umas 5 ou 6 assembleias aqui dentro do meu bairro. Meu bairro é pequenininho. É pequenininho. E tem isso tudo de denominações. Cada igrejinha ali tem 3, 4, 5 irmãozinhos. Por que que não se une e não se abraça e não faz, né, um grande trabalho no bairro? Não. Eu não concordo. Eu não concordo com esse pastor, eu não concordo com essa pastora, eu não concordo com esse irmão. Eu não gosto daquela igreja, aquele templo lá é escuro. Ah, eu não gosto daquele templo, lá não tem banheiro bom, não tem... Por que que não reúne tudo e faz um templo bom, com ar-condicionado? Não ganharia, todos não ganhariam mais? Não aprenderiam muito mais? Não seriam mais unidos? Mas o que que eles fazem? Eles distanciam. Eles estão pregando a palavra? Para mim, não. Para mim, eles não estão pregando a palavra ali. Eles estão pregando o quê? Desordem. Porque eles não têm amor ao próximo. Às vezes é do lado, igreja do lado. Tem eu posso até tirar foto para vocês. De um lado a igreja da Assembleia com nome. Aí do outro lado assim, ó. Aqui é uma Assembleia e aqui é outra, assim, tá entendendo? Assim, desse jeito. Aqui é uma Assembleia de uma denominação, aqui é da outra, desse jeito aqui.
Do lado. Uma faz mais barulho lá e às vezes qual delas quer ser mais barulhenta? Ridículo, né? É ridículo. É ridículo. E o povo acha normal. O povo não observa. Por que isso? Ali não estão pregando mesmo. Por que não rebenta a porta, a parede? E já junta tudo. E faz um culto só. E louva e glorifica a Deus. Por quê? Por que aquela divisão? O que há ali que tem aquela divisão? Será que lá no céu vai ter divisão? A mente do homem está doentia. A mente humana está doente. Isso é um perigo, porque você acompanha esses doentes espirituais. É como aconteceu aqui que nós lemos. A mãe de Mica estava doente mentalmente e espiritualmente. O que ela construiu? O que ela fez? Ela pegou as moedas, né, que eles tinham pegado. O filho dela deu para elas e daquelas moedas ela construiu o quê? Ela construiu um altar de adoração. A mente humana está doentia. E pior que vai um outro com a mente doente e acredita naquela mente doente. Doentia. Você está entendendo? Aqui, você está doente mentalmente. Aí aquela pessoa que abriu aquele trabalho também está com a mente doentia. E você vai juntar com aquela pessoa que está com aquela mente doentia. E vão ficar duas mentes doentias. Aí passa para a família toda. É o que nós estamos vendo, é o que nós estamos... A discordância religiosa é tamanha. Segundo a estatística, o país que tem mais religiões, denominações religiosas, é o Brasil. E para a sociedade, quem não entende, acha que o Brasil é um país mais religioso. Ao meu ver, é um país mais doentio. Espiritualmente, o Brasil é. Está muito doente. Está com câncer. Se não tiver uma doença pior, né, do que o câncer. Para mim, ele está assim. O Brasil está muito doente. Espiritualmente, sim. O brasileiro precisa tratar a sua espiritualidade. Irmãos, que Deus tenha misericórdia e dê sabedoria, compreensão, entendimento a todos. Em nome de Jesus. Se você gostou desse estudo, compartilha. Se inscreva no canal. Comenta. Pode criticar também. Critica. Enfim. E aprenda com esses ensinamentos. Que isso aqui tudo é direcionado do Pai. Em nome de Jesus. Que este trabalho seja engrandecido em sua vida. Que Deus seja glorificado. Que haja uma mudança espiritual depois que você ouvir esses estudos. Que Deus esteja com você, com sua família. E agora, você não pode dizer que é inocente, que não está sabendo de tudo isso. Agora você tem que tomar uma atitude. Uma atitude generalizada. Uma atitude que vai chegar mais próximo de Deus. Vai conhecer Deus. Deus é para aqueles que o buscam de corpo, alma e espírito. Não é para aquela pessoa que busca só de interesse. Cuidado. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.